Seja bem-vindo a mais um podcast da Ideia Uma Só. Hoje eu trago uma mulher poderosa, doutora Janaína Alves, de criminalista para direito condominial. Doutora Janaína, prazerzão aqui, viu? Prazer todo Recebê-la. meu. Agradeço o convite. É um grande prazer. Eu tenho que dizer isso. Eu sempre falo no off, quando eu lhe encontro e quando encontro sua equipe. É um grande prazer para mim trabalhar hoje junto com vocês, como administradora no condomínio, que hoje eu sou síndica. E é um grande prazer conhecer o excelente trabalho que todo mundo aqui é igual uma orquestra. E essa orquestra suporte comunidade sólida, ela funciona muito bem. Então, você aqui como maestro, tá de parabéns e adoro. Amo podcasts, amo comunicação e estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Que coisa maravilhosa. Pois é, a gente costuma dizer, doutora, que a cultura ela come a estratégia no café da manhã. Quem fala isso é Peter Drucker. Ou seja, aqui na empresa a gente realmente come cultura. Assim, a gente é uma cultura realmente forte. A gente se Isso. sente numa paz. Não sei se sente numa paz Eu me aqui ou sinto não. super bem. Principalmente quando os meninos me cobram as notas, eu já fico com medo. Eu digo, não, eu vou logo mandar, porque daqui a pouco vem. Doutora, cadê a nota? Eu digo, ai meu Deus, já botei. Tá aí. Eles não perdem, assim, tempo, eles não erram no tempo de pedir as coisas, estão sempre atentos. Isso tem sido até uma aula para mim mesmo. Assim, vou dizer a você, viu, que se eu tivesse caído com outra administradora, eu não teria dado tanto fit, tanto match quanto deu com vocês. E agradeço sempre a atenção, o convite, seu evento, que foi muito bom, que eu participei. Amei, a gente aprendeu demais. E tenho certeza que todos os síndicos também que fazem parte da comunidade sólida e são muito satisfeitos com os trabalhos. Isso está refletido lá no evento, né? Deu para ver. E elogio sempre, mas não canso de elogiá-los e elogiá-las. Eles são feras e elas também. A gente ama elogio. Me fala um pouquinho, doutora Janaína. Quem é a doutora Janaína Alves para o nosso público aqui poder te conhecer um pouquinho Ah, melhor? gente, bom prazer para todo mundo que está aí. Eu sou advogada iniciei na faculdade com 17 anos, né? Me formei com 21 para 22. Tô com 40, não tenho problema de falar disso com muito orgulho. Mas sempre no meu campo de formação eu fui criminalista. Estagiei na área criminal, Que coragem, hein? toda faculdade, estágio criminal, no Ministério Público. Quero agradecer, inclusive, meu professor tutor, e é um grande amigo, o doutor Alfredo Pinheiro. E no conduzir da minha advocacia, eu fui para essa área também. Fiz júris, fazia júris, ia para delegacia, ia para tudo que você pensar de lugares assim agradáveis que o universo criminal pode nos levar. E além disso, também sou empreendedora. Tenho uma natureza empreendedora muito forte, muito Que forte. maravilha. Loja. Eu gosto quando eu tenho tempo livre, né? Trabalhar com as mãos, coisas artesanais enfim, sou muito família. E a gente tenta a cada dia, isso é uma mensagem, eu fiz uma transição há mais ou menos 5 anos atrás. Hoje eu sou especialista em direito imobiliário e fechando minha especialização em direito condominial, atuando nessa área. Sou síndica profissional e também proprietária de uma administradora. E digo a vocês que essa é a primeira mensagem, que eu acho que é a mais forte e a principal que a gente tem que colocar aqui. Nunca é tarde, tá? A gente virar uma chave e dizer assim, cara, esse caminho aqui acho que já não tá legal, eu vou virar. E aí eu já tava com 30 e já vai alguns 35, 34 para 35, fui virar a chave. Virei a chave, não foi fácil, né? Quando a gente dá um reboot, nem sempre é fácil. Mas aí eu engrenei e tô aqui hoje no mercado, tô virada. Manda aí que a gente. Tô aqui igual o Cauã, tô aqui matando o peito, segurando lá, vamos embora. É a super poderosa. Porque, sinceramente, ser mulher realmente é um negócio extraordinário, né? É. Então, inclusive, vou mandar um beijo pra minha mulher aqui, sabe? Doutora Sabrina também tá nessa área de Beijo, direito. Sabrina, maravilhosa. E é espetacular, sabe? Realmente ver assim uma mulher realmente empoderada, poderosa, dona de Obrigada. si, né? Realmente tendo coragem de empreender, né? De colocar a cara a tapa. Então, assim, eu fico me imaginando numa delegacia. Deus me livre. É horrível. E eu falo, gente, é horrível pra mim, como advogada, tá? Porque eu só ia realmente a trabalho. E eu vou dizer, tava até comentando com o Rodolfo aqui antes no off, que eu fui pra delegacia essa semana. Mas
por atuação no direito imobiliário. Veja aí, para vocês entenderem a conexão da coisa, porque quando você, é como a gente estava conversando antes, no condominial você não é só condominialista, no imobiliário você não é só imobiliário, você tem que entender tributário, você tem que entender de penal, você tem que entender de civil, você tem que entender de muitas coisas. Então eu fui para uma delegacia para fazer uma queixa, né, um boletim de ocorrência, de um estelionato, de um cliente que é estrangeiro, porque eu já trabalho para investidores estrangeiros no ramo imobiliário, comprando imóveis e tudo mais. E não é só glamour, né? Tem golpe também. E aí eu fui ouvida como parte. Eu digo, meu amigo, que. Ai, que eu não tava com saudade. Mas a gente tem que viver esses momentos, porque eu não tenho nenhum problema de dizer. Aliás, eu falo com orgulho da minha vivência criminal, porque ensina muito a gente sobre pessoas. A gente tem. A sociedade em si, né? Ela tem uma mania de analisar pelo biotipo. E eu já vi pessoas loirinhas, do olho azul, que eram pessoas extremamente perigosas. Perfeito. E como esse biotipo no criminal, a gente aprende com tudo que a gente vê, né? Com o que vocês pensarem de criminal, eu já atuei. Então, violência doméstica, tudo isso. Então, assim, é uma vivência boa e é uma carga boa que eu trago hoje para cá, para o condominial, para o imobiliário, né? Porque realmente é necessário, não dá pra gente fugir disso, né, Rodolfo? Você é 5 estrelas, né? Trim, as estrelinhas de brilham, mas assim, acho que você concorda comigo que realmente, né? Não dá pra gente fugir, deixar, eu só vou trabalhar com condomínio, mas tem que analisar trabalhista, tem que analisar tributário, contabilidade, finanças, crime, tem um monte de coisa, né? É porque no final, doutora, eu costumo dizer que a ideia é uma só, A porque ideia é uma só. nosso programa, né, nosso podcast é voltado nisso, então, no final são pessoas, né? É verdade. Porque, veja, eu costumo dizer que você trabalhava com um produto que era criminal, né? Então ali é um negócio muito pesado, eu É acredito que seja um pesado. negócio muito Muito pesado, pesado. Muito muito pesado. pesado. Então, mas está lidando com pessoas. Seja ela a pessoa do juiz, seja ela a pessoa do delegado, seja ela a pessoa do policial, seja ela a pessoa do parente do Do preso, do cliente, cliente, VIP. né? Então, eu vejo, sabe, e agora está com um produto, né, que é na área condominial, que também tem problemas, mas não tão agravantes, ou pode até ter, mas... Mas eles são diferentes, eles são mascarados, né? E quando você falou sobre empoderamento, sobre mulher, é um tema que eu defendo muito, porque a gente tem que estar provando o nosso valor como mulher o tempo inteiro. E enfrenta isso quando assumir cargo de síndica, vocês que aqui da comunidade sólida da ideia uma só sabem bem disso, porque vivenciam, me acompanham, mas assim, a gente tem que ter uma postura, a gente tem que saber um pouco mais, a gente tem que ir além. E quando você mostra que você não tá ali para brincadeira, aí a pessoa faz, opa, essa daqui. É igual aquele velho ditado, vamos popularizar, tá, gente, que eu tô falando. É um doido encontrando outro. Aí quando o doido diz, essa daqui eu vou ter cuidado para lidar, porque ela sabe que ela vem com tudo. Então, assim, mas eu vou sem medo, porque eu estudo o tempo inteiro, eu sei do que é que eu tô falando. A gente não. Quem é do direito, mas quem é do condominial, dessa área também, todo dia você sabe disso. Nunca é igual ao outro. Sempre é um problema e a gente olha, eu nunca vi. Eu digo, meu Deus, parece que tô revivendo. Eu postei, inclusive, no meu Instagram esses dias. Qual é o seu arroba? Meu arroba. Peraí, gente, eu vou lembrar, porque eu não me lembro. Vou dizer agora pra vocês, tem que usar mais o marketing digital. Janaína FA Advogada. Olha aí. Eu postei até nos meus stories essa semana, que eu digo, meu Deus, no condominial, eu tô me sentindo no criminal. Nunca o dia é igual ao outro. É um problema diferente. Ou é problema interpessoal, ou é problema com funcionário, ou é problema com a parte. Você tem que ir lá conversar, tem que ouvir. E eu percebo muito isso quando, outro dia, conversando com uma síndica colega, e ela falou assim, nossa, tu vai de sala em sala? Eu sou síndica, gente, de empresarial, tá? Hoje. E aí, eu faço, eu vou de sala em sala. Minhas visitas, eu faço isso. Eu vou de sala em sala, procuro saber se tá tudo bem, procuro saber como tá para eles, como estão as coisas. Tem problemas que eu consigo resolver imediatamente, outros não, porque depende de muitas outras coisas. Perfeito. Mas a gente, como mulher, a gente tem que estar se provando, se testando, sendo firme o tempo inteiro. Não é fácil, porque eu vejo também alguns colegas com alguns receios, mas graças a Deus eu sou cercada também de profissionais, mulheres muito fortes e muito capacitadas. E dou a dica, fica pra vocês, façam terapia. Muito bom. E aí, quando você faz terapia, você,
fica ali empoderadérrima. Que coisa maravilhosa. E assim é muito legal, porque daqui da empresa, né, eu sou a pessoa que eu sou o vendedor, né? Eu sou da área comercial, Totalmente. né? E, e aí quando eu faço a venda da empresa, né, da comunidade sólida, quando chegar na parte de assembleia, o pessoal pergunta, você vai para a assembleia? Eu digo, olha, geralmente eu vou para a primeira assembleia para apresentar a administradora, depois eu não vou mais. Por quê? Porque tem a doutora Sabrina que sabe muito mais do que eu, tem muito mais autoridade do que eu do assunto, né? Então não é porque eu sou o dono do negócio que eu tenho que estar ali. Não, tem É. pessoas muito mais competentes. Então tem mulheres muito mais competentes, tem mulheres que realmente sabem conduzir o negócio. Eu, por exemplo, vou dar um segredo aqui, eu odeio a assembleia. Quem é que gosta? Mas sabe por quê? Sério. Mas não o fato. Agora eu indico que todos compareçam, viu? Agora dizer Perfeito. que a gente ama, Não, não. quando eu falo em relação ao odeio, é porque no seguinte sentido. É porque era para ser uma reunião, um ambiente massa. Era para ser um ambiente de É colaboração. verdade. Era para ser um ambiente das pessoas se respeitarem. Era para ser um ambiente de parlar. É igual Conversar, trocar trocar ideias. ideia. Porque no final é o seguinte, não é o que eu quero. É a É o que é bom maioria. para a comunidade. Isso. Tá entendendo? Ali é uma comunidade. Não é até o Isso. nosso nome não é comunidade sólida. Então, nosso papel aqui é transformar as comunidades em sólidas, mas com as pessoas entendendo qual é o seu papel. Isso. Né? Qual é o papel de ser uma síndica? Não interessa se é síndica mulher, se é síndico profissional, se é síndico orgânico, Orgânico. mas qual é o papel do síndico? Até onde o síndico vai? Até onde o conselho fiscal vai? Né? Então, tudo isso as pessoas pensam que é fácil, né, doutora? Mas É, não não, é, não né? é, não é. A gente tem que ter um jogo de cintura muito grande, principalmente quando a gente está lidando com pessoas. O Conselho Fiscal, que é um calo para todo mundo. Graças a Deus, eu tenho uma relação ótima com o Conselho Fiscal, porque eu trabalho, mas a gente precisa ter o feeling. Uhum, Quem são aquelas pessoas? Elas não nos conhecem. perfeito. Eu, basicamente, fui indicada sem o Conselho Fiscal me conhecer. Então, assim, foi uma construção de confiança que eu entendo. Perfeito. Mas percebo também que, graças a Deus, eu sou síndica de condomínio pequeno, mas a gente precisa construir uma relação de confiança, mostrar a eles qual é a função deles, para não ultrapassar tanto. Às vezes vai ter uma discussãozinha outra, tem que ter, não discussão gente, no sentido negativo de brigar, mas no sentido de debater mesmo o Sim. que é que vai ser feito ali, o porquê que eu estou pleiteando aquilo, mostrar os pontos positivos. Eu sou uma síndica que sou muito transparente. No condomínio, mais especificamente, eu sou bastante digital, gente, mas tem alguns condomínios que a gente também tem que entender o perfil. Aham. Onde eu sou síndica, as pessoas não querem estar aparecendo. Ninguém quer saber, ninguém quer que fique se mostrando ali. Então, a gente também tem que entender isso, que a gente tem que saber onde a gente está pisando. Quando a gente vai para um condomínio de alto padrão, já é outro perfil também. A gente vê, eu falo isso porque eu também sou advogada de condôminos, em condomínios de alto padrão. O que acontece? Vai para lá os blogueiros, as pessoas, né, que estão adquirindo Aham. um novo patamar, que bom, e aí vão para esses lugares. Quando chegam lá, surpreende, porque as pessoas não querem que filme, as pessoas não querem que os Tem filmes regras, apareçam, né? tem regras. E isso é um problema. Então, assim, a gente começa a ter que lidar com pessoas e ter esse cuidado, esse feeling de entender que aquilo ali é um grupo, a gente pode trabalhar em grupo, em parceria. Até num condomínio grande mesmo, ter grupo de trabalho, você entender que pode conduzir de uma forma que todos entendam que aquilo ali é em prol da comunidade, como você falou, é um prol de um bem maior. Nem sempre o que é bom para a Janaína é bom para Rodolfo. Mas para esse grupo aqui, esse grupo social, não é o bom? Então vamos lá, Perfeito. vamos conviver. Quando eu paguei cadeiras de mestrado na Federal, ano passado, em Sociologia do Direito. E a gente tratava muito da questão da sociedade, né? Sobre a perspectiva do Niklas Luhmann, que é um sociólogo bem conhecido alemão, e inclusive visitou Recife também. Então, a gente vê o condomínio, quando eu estudei nessa perspectiva, a gente vê o condomínio como uma sociedade, que a gente chamava o termo lá, black boxes, que assim, você sabe o que é que você está passando, o que é que eu estou falando para aqueles condôminos, mas eu não sei o que é que eles estão entendendo. O que é que vem dali? Qual a resposta que vai vir dali? Perfeito. Entende? Então, a gente cria uma sociedade que tem regras e elas se retroalimentam entre elas, porque toda hora muda. Aí, outro dia, onde eu tô, o Rodolfo sabe disso, a gente não tem um regimento interno, então a gente vai adaptando, né? Vai adaptando. Aí o pessoal se aproveita. Outro dia eu cheguei na segunda-feira, caos, elevador sem pegar, o pessoal fez reforma, ninguém me avisou. E aí eu faço,
Meu amigo, onde é? Então a gente vai tendo que manusear aquela situação, eu vou falar assim, porque é igual uma massinha de modelar mesmo. Perfeito. Para que eles entendam qual é o meu perfil. Eu sou extremamente educada, mas eu peço o certo. Se eu tiver errado, a gente vai sentar, não vamos sentar, o que está acontecendo? Mas eles sabem que eu exijo sempre o certo. Porém, às vezes não vão gostar, né? E acontece, eu sinto que ele tem que estar preparado para essa situação. Tá, eu entrei, não tenho regimento interno, e aí, como é que vai ser? Vamos adaptando, vamos fazer na Assembleia, vamos pegar o que a gente tem na convenção, vamos fazer e vamos tornar essa sociedade um ambiente melhor, como você falou, né? A solidez daquele lugar, eu gosto muito do nome da nossa, já falo nossa, porque eu já me sinto, da comunidade sólida. A própria ideia, né? Eu sempre coloco isso, inclusive, no grupo de avisos. Gente, foi decidido isso em prol do coletivo, né? Porque se você for pensar assim, é um exemplo clássico, mas muitas pessoas usam. Ah, por que eu não uso academia? Por que eu tô pagando aqui na minha taxa? Ai, gente, tu usa academia, mas tu tem um cachorro, eu não tenho. E eu pago a manutenção do espaço pet do mesmo jeito. Gente, não é fácil. As pessoas estão se adaptando. E como você falou, cada dia mais é um mercado crescente. Cada dia mais. Vamos pegar aquelas pessoas que moravam. Eu ontem visitei uma obra que está sendo feita em Olinda, uma obra popular, para ser entregue gratuitamente. Aí vamos tirar aquelas pessoas que têm um hábito numa comunidade mais simples, colocar no condomínio. Sem uma preparação. Perfeito. Aí imagina o caos que vai ser. Já é caos quando as pessoas são, né, preparadas, imagina para quem não é. E isso tudo vem de encontro com o que você fala, com o que você prega aqui e com o que eu acredito também. Por isso que quando eu entrei, a gente se reuniu e tudo, e a sua visão junto com a minha, eu digo, isso aqui pode dar certo. E vem dando, né? A minha atuação junto com a galera aqui da empresa vem dando super certo, porque, poxa, o pessoal é muito competente e sabe que cada um aqui, ó, o Cauã não vai fazer o que a Sabrina faz. Tô dando exemplo. Ele faz, esse é que ele faz. Mas ele não tá aqui para isso. Perfeito. Mas ele executa muito bem o que ele faz. Todas as tarefas que são dele, ele faz. O menininho das notas, que ele me atazana, ele é fogo, ele tá toda cadê a nota? Ele não vai fazer o que Rodolfo faz, mas ele faz muito bem o trabalho. Vocês aqui separam bem as tarefas, Perfeito. Ninguém interfere na do outro. No máximo que faz é assim, ó, fulano, alguém te pediu isso aqui, mas cada um sabe o que tem que fazer. E isso funciona. E o condomínio devia ser assim, cada um dizer, poxa, porque eu quero reclamar disso, eu quero falar isso, eu quero... Mas por que você não participa, pô, da reunião? A gente tá aqui para conversar. Aí eu tiro, sim, Rodolfo, meu tempo. Chego no condomínio, eu vou em todas as salas. Todas as salas. Tá tudo bem aí, tá precisando de alguma coisa. Até quem é inquilino, que não vota. Sim. Mas eu vou lá, tá tudo bem. Tá ok, tá precisando de alguma coisa. Porque são construídas parcerias ali dentro. Precisa entender que eles contam com o síndico, que o síndico está de olho. Não está todo dia, mas eu sei tudo que está acontecendo. Porque a gente se conectou, os funcionários também fazem parte dessa sociedade. Sim. A gente se conectou com os funcionários, que poderia também não dar match, Sim. né? Que são perfis, né? Mas a gente se conectou com eles ali. Então, tudo funciona. Graças a Deus, porque eu podia cair no lugar que nada funcionasse, né? E aí eu estaria ferradíssima, só contando com vocês. E aí, até pegando esse detalhe importante, falando aqui de pessoas, né? Então, até você até comentou, e espetacular isso. Você recentemente fez a confraternização com eles, né? Foi para se Isso. apresentar, qual foi a intenção, né, desse encontro? Magnífico, magnífico. Assim, gente, não é pra mostrar que eu sou melhor que ninguém, tá? Mas eu deixei claro isso até para os Mas são as conselheiros. boas práticas. São boas práticas. E deixei claro para os conselheiros, porque eles não estavam acostumados com isso e poderiam achar e interpretar que eu estava querendo ser a boazinha. E pode, gente, isso pode acontecer mesmo. Sim. Então eu falo, gente, eu convidei, é por minha conta, eles vão jantar, fazer um happy hour, eu vou fazer agora em novembro, porque dezembro é muito cheio, minha agenda é complicada, meus clientes estrangeiros estão chegando, tá tudo bem. Silêncio no grupo da gestão. Eu digo, meu senhor, vamos embora. Mantive. Fomos lá e eles ficaram... Nossa, doutora, nunca a gente foi convidado assim e tal. A própria gestão abraçou isso. A gestão que eu falo, gente, eu sou a gestora, né? Síndico é gestor. Assim como a administradora também, cada um do seu perfil, mas quando você trabalha junto com o conselho, aquilo ali, o grupo é uma gestão.
Perfeito. Já é um outro grupo social. Isso. Mas é uma Dentro de gestão. um grupo, dentro Dentro daquele grupo tem um pequeno maior. grupo. Exatamente. Mas eles abraçaram tanto a situação que nós resolvemos, inclusive vocês têm, eu já vejo todos os avisos. O povo aqui, mas é tudo digital, eu amo. Aprendo muito, 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 muito com o pessoal aqui da comunidade sólida e a ideia é uma só. Esse é o lema do Rodolfo, mas é essa a ideia mesmo. Mas eu vi o aviso até da Ana, né? Olha, vocês vão querer colocar algum valor a mais no cartão. Tanto é que eles abraçaram a minha prática e disseram, não, vamos fazer uma cesta bem robusta para os funcionários. Eu digo, eu amo que é fazer. a mesma coisa. Que é a mesma coisa, né? mas assim, De outra forma, é diferente, né? porque eles escolheram cada Perfeito. item que foi É naquela cesta de coisas que são especiais no Natal, são caras. Então, eles vão receber um carinho. É igual, eu falo assim, gente, eu amo fazer artesanato quando eu tenho tempo livre, né? Minhas colegas advogadas até perguntam assim, que horas você arruma tempo? Eu disse, não sei, meu amor. Quando estou estressada, eu vou lá. Quando os me estressa, eu vou lá e faço. Então, assim, quando a gente faz aquilo preparado, com amor para aquela pessoa, feito com a nossa mão, a receptividade é diferente. Perfeito. É dizer, poxa, como eu fui considerado especial, porque a pessoa fez isso aqui para mim. Entendeu? E de repente o que vai ser colocado ali, que eu já sei o que é, não vai bater com o que a gente colocaria no cartão deles, né? Então, assim, eu fiz esse approach com eles, mas eu já venho fazendo. Porque no primeiro mês que eu assumi, eu tenho esse problema. Porque é um problema também, viu? Eu passo o primeiro mês indo todo dia. Pra saber, cara, como é que isso aqui funciona, como é o entra e sai, como... Porque precisa, eu não vou lá só chegar de bonita, né? Doutora, isso aí é um puta Chamado de diferencial. Janaína, meu amigo. Não precisa de formalidade, não. Olha, isso é um puta diferencial. É. Entendeu? Porque, veja só. Mas isso toma, né? Toma, mas por isso até também quero entrar nesse quesito, né? Porque, assim, eu vejo que hoje o síndico profissional, ele é muito desvalorizado. Entendeu? Porque no final, veja só, o que você está fazendo, você está implementando uma cultura colaborativa, uma cultura educacional, uma cultura de conhecimento, uma cultura de autoridade. É uma cultura que vem de quê? Estudos que você acabou de falar, que investe muito em estudos. Estuda isso, bastante. Né? Então, a ideia aqui cada vez mais também para o nosso público é mostrar o quanto o empreendedor, porque ser síndico é ser empresário. É. Né? Então, quanto vocês investem para poder vocês administrar um negócio que não importa o tamanho, não importa a quantidade, porque a ideia é uma só. Vai ter condomínio de 10 unidades, condomínio de 200 unidades. 400. Que dá de 10, tem mais trabalho que de 200. É verdade. Então, depende do perfil. Né? Então, até falando sobre isso, porque é um diferencial muito grande, sabe, que você está falando aí, que leva tempo, e tempo é dinheiro. Eu acredito em você, porque você trabalha muito tempo no mercado, né? Então, se você está sacando diferencial, eu tô porque eu tô me sentindo elogiada. E o que acontece? O que eu vejo sempre é que esses diferenciais, eles têm que ser realmente ditos, né? E serem valorizados. E que eu vejo muito que existe essa podridão, vamos falar assim, porque as pessoas às vezes não conseguem entender que quando você fornece um valor muito pequeno para aquele serviço, que é um serviço complexo, complicado, quem faz um trabalho como o seu vai ficar desvalorizado, né? Então você tem que fazer realmente algo para que as pessoas entendam e compreendam o quão de geração de valor você faz, porque às vezes a pessoa não entende que condomínio é uma empresa, e é uma empresa. É uma empresa. Mas ela não gera lucro, dinheiro, mas você gera receita. Então, a partir do momento que você trata bem o seu colaborador, você está gerando um valor ali que não tem preço, não. Não tem preço. O que é que você acha porque sobre quando... vou dar um exemplo, viu? A gente tem 2 colaboradores, né, nesse condomínio, que Rodolfo sabe disso, a equipe que cuida aqui deles lá. E cada um com um perfil. E os 2 se completam, é uma graça. E aí, no começo, quando eu cheguei, eles até comentaram, a gente teve essa oportunidade de jantar juntos e tudo mais, agradeceram. E eu não falo isso, gente, querendo ser melhor que ninguém, não. Porque isso eu falo. Quem me conhece, aquela famosa frase, né? Quem me conhece sabe, mas a verdade é essa. Quem me conhece sabe, eu faço isso no condomínio em que eu moro. Eu não chamo para jantar, porque lá tem muitos funcionários. Mas eu dou presente no final do ano a todos os porteiros, a todo o pessoal de serviços gerais. Fantástico. Os condomínios que eu sou advogada de condômino, proprietário de apartamento. Inclusive, hoje eu sou advogada estrangeira, eu falo inglês também, the gifts. É meu sonho please, falar inglês. Money, dinheiro. Manda dinheiro para comprar os presentes. Money eu sei.
Esse meu cliente específico não tem essa prática, porque eles são de fora, a cultura deles é um pouco mais fria, diferente, são europeus. Então, a gente tava fazendo trabalho de reforma. E, cara, a reforma é bronca, é problema. Aí, o que é que eu fiz? Final do ano, comprei 25 funcionários. Eu digo, ele vai me matar. Eu mesma que faço, eu faço o kit, fiz o cartão, coloquei o Como é que nome. tu arruma tempo? Tom, mas aí quando ele viu, ele, nice é legal, gostei. E isso, quando ele chegou agora, em março, pra vocês terem ideia, todo mundo, você é fulano, você é fulano. Aí ele estava com um amigo, né, ambos falam inglês, e disse, você conhece todas essas pessoas? Ele fez, não, Janaína deu presente para todo mundo. Todo mundo sabe quem ele é, Aham. fala com ele, mas isso, gente, é uma valorização da pessoa que está ali servindo a você todos os dias. Então, lá onde a gente trabalha, o pessoal vai lá, abre a porta, acompanha as mulheres que trabalham lá, ou mesmo que proprietárias ou funcionárias das salas que estão de carro, alguma coisa, acompanha para não irem sozinha. Tem todo um diferencial. É algo que eu peço a eles. Então, eu não faço isso só lá, não. Eu faço isso no escritório. Tem a lista já final de ano no escritório dos presentes que vão ser entregues. Faço isso no condomínio que eu moro, faço isso nos apartamentos, nos condomínios dos apartamentos que eu gerencio. Então, é uma prática minha. É minha e eu faço, não é pra ser boazinha, não. Mas quando a gente sentou agora, aí pra fazer o contraponto, né? Que a gente sentou, vamos lá pro rodízio. Eu disse, olha, ninguém almoça não, hein? Vamos lá, vamos fazer jus. Então a gente foi, conversou, aí o pessoal falou, pô, doutora, quando a senhora chegou, aí a gente fez, meu Deus, tá ferrado, essa daí é braba. Porque quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi dar as cartas. Eu disse, olha, eu trabalho assim, assado e assado, certo? Sei que vocês já estão aqui há mais tempo que eu, então vou descobrir o perfil de cada um com o tempo, mas quero dizer a vocês que vocês têm que andar na linha. Porque depois, quando alguém vier cobrar, eu sei qual é a rotina de vocês. Então, eu sei que vocês estão certos. E eu vou ser por vocês. Agora, se vocês não andarem na linha entre eu e vocês. Perfeito. Então eles disseram, nossa, quando a senhora falou aquilo, eu disse, meu Deus, ela vai acabar com a gente, não sei o que. Então depois eu disse, olha, é melhor, eu até conversei com eles, foi uma oportunidade muito boa. Eu disse, olha, é melhor que eu seja assim logo. E hoje não, hoje mais vontade, já me conhecem, já tiro onda, brinco. Aí eles gostam muito de mim, é o que dizem, né? Espero que seja verdade. Mas a gente tem uma relação muito boa, graças a Deus. E eu elogio, sempre quando fazem coisa certa, estou elogiando. Vocês são demais, pô, muito bom, eu conto demais com vocês. Quando fazem besteira, tem que ter um cuidadinho pra chamar atenção, eu chamo com um jeitinho. Mas eles disseram isso e eu disse, ó, gente, é melhor eu chegar assim do que eu chegar rindo, boazinha, alisando, depois mudar a pegada. E essa não é minha pegada. Eu mostro logo quem eu sou. Eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô dizendo. Aí vou cobrar. Mas depende de você. Você quer trabalhar de boa comigo? Então vamos trabalhar de boa. Vamos ser parceiro. Vamos trabalhar em tudo aqui, tanto é que você sabe disso, a gente precisou adaptar muita coisa ali, porque cada um que queria que cada condômino que quer que ele chegue no horário, eu digo, não, não é assim que funciona. Funciona assim, dessa forma. E acabou. Pessoal, não, alguns não gostaram, outros acharam ótimo. A menina chegou mostrando, botando moral mesmo. Uma besteira que a gente fez, a gente trocou. Eu cheguei assim, meu Deus, que farda é essa? Mas foi mulher, né? Mulher olha muito essas coisas. Aí vamos trocar. Conselho, tudo bem, tudo bem. Uma pessoa que um condomínio passa e tal, ele cumprimenta, mas é aquela pessoa que a gente faz, pô, nem olha. Me surpreendi, porque depois o pessoal falou: olha, seu fulano passou aqui, elogiou, disse que, olha, trocaram de farda, foi coisa boa, tu tava parecendo um comprador de ônibus, pô. Então, assim, são pequenas coisas que a gente faz para valorizá-los. Eles me acompanham, vamos subir, eu vou pro teto, comigo tem isso não. Eu tô de terno, mas se eu tiver que subir hoje, eu vou subir. Então a gente vai, eles fazem tudo comigo. Eu faço questão que eles me acompanhem. Valorizo, não divulgo que eu fiz jantar com eles agora. O pessoal sabe, porque no dia a gente encontrou lá uma pessoa um condom com certeza falou, né? Mas isso é para eles, aquele momento é deles, é para eles curtirem. Mas a gente é para comer, é para curtir, é pra gente conversar, falar besteira. Então, assim, eu procuro saber, tem família. Você tem família, tem filho? Como é que é? Então eu já sei que um está se formando, o filho está se formando, me pediu folga para tirar foto, que nem, na verdade nem precisou, vai cair no feriado, mas já tinha conversado comigo. Eu sei a rotina de tudo. E tem um que me surpreende, que eu sempre brinco com ele. Eu digo, é o zelador. Ele adora, eu gosto muito deles, de Augusto e Austin, vou nomeá-los porque é elogio. E eu sempre brinco, cadê Augusto? Aí Augusto está aguando planta.
Pronto, ele ama cuidar das plantas. Tanto é que as plantas, realmente, o condomínio tem um jardim maravilhoso. E aí, eu sempre brinco muito com ele, né? E aí eu digo, meu Deus, esse aqui é um empreendedor. Ele é zelador, gente, mas ele tem casas construídas de aluguel no interior que ele mora. Ele mesmo que faz as casas. Mas você conversa com o seu funcionário? Você conversa com o seu funcionário do Exatamente. condomínio? Então, você precisa saber se ele tem filho, se não tem. Porque é isso. E às vezes até as pessoas têm preconceito de contratar zeladoras femininas. Ah, porque tem filho, gente, mas filho também vai ter. Mulher tem filho, às vezes, e faz parte. E a gente tem que saber como é que administra. Mas um pouco mais difícil quando é mãe solo? É. Mas e aí? A gente vai desumanizar o condomínio? Então, são atividades que eu tenho certeza que aqui vocês enfrentam muito mais que eu, porque eu trabalho lá com homens, mas eu Uhum. tenho ciência disso também, que perguntam muito, né? E aí, você tem filha? É casada? Perguntam para as mulheres e tal. Pergunta até para mim, às vezes, entende? Uhum. Então, é percepção. Eu trabalho com uma pessoa muito importante lá fora, é advogado também, faz investimentos aqui no Brasil, e eu aprendo muito com ele. Eu trabalho há fazer 5 anos. Ele assim, Janaína, você me entende mais do que a minha secretária, que trabalha comigo, colada comigo aqui. Porque nós fazemos muitas reuniões online, tomamos decisões de milhões de reais online. E aí eu já sei, quando ele abre a câmera, porque o europeu, né? Quando eu vejo, meu Deus, o olho tá muito azul, hoje não é dia de falar de dinheiro. Né? E a gente tem que ter essa percepção sobre as pessoas. Fulano está no dia bom, não tá? Eles já sabem, quando chega no condomínio. Gente, eu falo muito, se eu estiver falando muito, você me diga, Rodolfo. Aí eu cheguei outro dia, cansada, que eu tinha um prazo, a documentação chegou em cima da hora, aí fazendo no último dia e tal, fui dormir 4 horas da manhã. Cheguei muda. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom? Você tá tão calado, tá tudo bem. Aí eu achei engraçado, porque eles também já me conhecem. Aí outro dia, outro comentário, a gente tava falando de alguma coisa, gente, olha, eu sou gaiata, viu? Aí a gente tava conversando e tal, a recepção lá de vidro, aí eu fiz o passinho, o passinho que faz assim. Aí daqui a pouco, quando eu voltei no outro dia, o porteiro comentou comigo e falou, ó, doutora, seu fulano viu a senhora fazendo de lanche, eu falei, essa doutora é desenrolada, né? Não se oportuniza a me conhecer, não sabe que eu sou legal. É feliz, né? Pois é, apesar das dificuldades, dentro daquele condomínio a gente é feliz. Mas as pessoas precisam se oportunizar. Não significa que porque, em específico, esse senhor, a sala dele tá com problema lá com o condomínio, não significa. E eu conversei com a pessoa, eu disse: olha, não sou eu, tá? Eu sou só a mensageira da decisão da maioria. Então não leve pro coração, não leve pro pessoal. Aí a pessoa disse, não, tudo bem. Mas ele é pai, aí acabou levando um pouco pro pessoal. Eu me divirto super na sala da filha, converso, brinco. Então, assim, às vezes tem que entender que não é pro coração, não é o síndico não tá ali para brigar Uhum. pessoalmente com você. A gente tá só sendo portador, às vezes, de uma decisão difícil, Perfeito. comunicando algo difícil. Eu fazendo a minha especialização agora, a professora faz. Ai, meu Deus, é um negócio de terapia, mas é constelação. Eu digo, meu Jesus do céu, constelação e condomínio, que papo doido arretado. Aí eu faço a especialização com a galera do Brasil inteiro. Bahia, a turma de Salvador, que é a melhor, me divirto horrores. Rio Grande do Sul, aí o que essa mulher vai fazer aqui, bicho? Aí a gente lá na aula, né? Todo mundo caladinho, escutando, aí constelou lá com uma colega que aceitou. Aí no final da aula foi engraçado, porque Wagner, o síndico de Salvador, eu gosto muito dele. Eles são muito engraçados. Aí vamos falar das cores, qual a sua cor preferida? É branco, não sei o que. Aí, olha, branco é suicídio, aí não sei o que. Ele, pô, professora, não tem nada de bom nessas cores. Eu não tô aqui falando de coisa boa. Aí no final o Wagner fez assim, poxa, prof, aquele sotaque gostoso, né, de Salvador. Professora, eu vou dizer pra senhora, viu? Eu assisti essa aula e digo, o que essa doida vai falar aqui? E a senhora arrasou, foi muito boa. Tanto é que ele assistiu a aula, ele deitou, relaxou. A gente foi vendo que a aula, que aquilo transforma a gente como Sim, síndico. Eu não faço só especialização com advogado, não, eu faço com síndico também. E você vê a qualidade que esses síndicos estão tentando, estão se especializando, estão perfeito. indo atrás. Então eu aprendo muito com eles, muito, a gente troca ideia e tal. Então, cara, como é que você ia pensar constelar num condomínio? Entende? Porque para quem curte a constelação. Então, eu não sou adepta. Mas eu acho que a gente tem que aprender de tudo. Se é Uhum. válido, vamos embora, vamos tentar fazer. Porque eu sei que nos tribunais de São Paulo, a constelação é 110% utilizada. Aqui não, em Recife, né? Mas a gente aprende muito com a galera de fora. Porque a galera que tá no sul, a galera que tá em Salvador, às vezes, em São Paulo,
a quantidade de condomínio é muito maior. Sim, Então, essa galera já passou por muito mais coisa do que sim. a gente já tá passando aqui, né? Muito mais do que você aí em não sei quantos anos de condomínio Sim. viu, porque lá o número de condomínio é muito maior. A loucura é muito maior, São muito entende? maiores de Em todos todos os os sentidos. sentidos, né? Todos os Isso, sentidos. moradores, problemas, né? Tudo. Então, assim, hoje eu aprendo demais, demais mesmo, assim. Eu vou dizer a você, o Síndico de Salvador, para mim, os que eu estudo com eles são os mais divertidos. Agora eles sofrem, tiro, porrada de bomba e estão aí metendo a cara. Então, pessoal, você veja aí como o síndico de hoje cada vez mais tem que estar entendendo que tem que liderar uma comunidade. Então tem que lidar com pessoas. O principal papel do síndico é realmente lidar com essas pessoas, porque ele tem que, na minha visão, né, é a pessoa que tem que gerenciar todas as informações, ele tem que tomar as decisões de uma comunidade, porque Não é fácil. não é fácil, porque o que acontece? Mais uma vez, para mim a ideia é uma só. Então, é uma prefeitura. É uma prefeitura. Ali tem um prefeito, ali tem o pessoal que vota para o prefeito, tem o pessoal que vota para o vereador, Que faz o grupo do contra pra tirar o prefeito. entendeu? Tem tudo ali dentro, né? Então você tem É, que realmente lidar com mentes diferentes, né? costumes Costumes, diferentes, crenças, né? educação, tudo É diferente. tudo isso. Então, se você contrata um síndico só por causa de preço, Tá ferrado. tá ferrado, É. né? Porque você não sabe a consequência que isso vai dar lá na frente. E quem você quer que represente seu condomínio. E também falo outro ponto, viu? Que a gente vê aqui, não só aqui, mas aqui recentemente. Tem síndico que pega uma quantidade absurda de condomínios, que foi o que a gente estava conversando sobre a administração, né? Uhum. Eu tenho administradora e tal, então a gente tem espaço no mercado para todo mundo, tá? Aí o Rodolfo, a gente não é inimigo, a gente é ó, best friends. É isso aí. Mas a gente sabe que a gente não pode implodir a nossa própria empresa. Então, quando o síndico ele também pega 20, 30 condomínios que ele não tem como dar suporte a isso, ele está implodindo a própria empresa, porque o síndico também é uma empresa, a partir do momento que ele gera empregos, né? Porque ele tem Claro. assessoria, ele Tem vai ter. Tem CNPJ. CNPJ, ele vai contratar pessoas para estarem nesses condomínios. Então, se ele contrata uma quantidade enorme ele está sendo contratado em 20, 30 condomínios, se ele não tem time para isso, ele vai implodir o nome dele. E a gente viu isso recentemente aí, o pessoal soltando fogos. Também achei uma falta de educação terrível, Aham. mas você não consegue prestar aquilo. E o síndico, outro ponto principal, o síndico tem que ter cuidado para não ser conhecido no mercado como um síndico que come toco. É outro problema. Tenha cuidado, gente, com quem, como é que vocês abordam, com quem vocês se associam, como é que vocês vão, sabe, trabalhar certas coisas. Para você não estar conhecido, como, esse síndico, a gente tá cansado de ouvir isso nos grupos. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero um prestador que faça o que a gente pediu. Porque se der errado, eu vou cobrar. Perfeito. Se eu recebo, como é que eu vou cobrar? Não tenho como. Aí fica aquela. Aí já não é O mais serviço não é profissional. mais profissional, fica com o serviço mal feito, o pessoal falando de você no condomínio porque fez e não deu certo. Então, assim, existe sim. Eu brinco aqui com os meninos da nota fiscal, gente, mas eles são ferrenhos, tá? Mas a minha sócia é igual. Minha sócia é igual, porque ela cuida da minha empresa, porque o meu escritório de advocacia hoje é uma empresa. E não é um escritório que eu sentei Janaína, não. Janaína tem CNPJ, Isso, todo regular, perfeito. meu OAB, na OAB, tudo certinho. Então, ela faz, Dona Janaína, a senhora tem uma coisa aqui na nota do seu escritório, HP relata, mulher, eu comprei um sorvete. Mas cadê a nota? Eu digo, e tem que pedir a nota do sorvete. Mas eu esqueci que eu comprei na conta da empresa. Perfeito. Aí eu brinco com ele, mas eu sofro também com ela todo dia. Na empresa agora que eu falo, não da minha Aham. empresa condominialize, mas do meu escritório, né? Aí ela tem que. Eu digo, meu Deus, ela transfira para sua conta pessoal. Eu digo, ai, meu pai, tá bom. Então, assim, eu aprendo muito. Às vezes, na minha, não, do condomínio, não, a Deus me livre. É tudo certinho. Mas no meu escritório, às vezes, eu esqueço, porque eu tô eu vou aqui. Aí vai, então, o dinheiro tá onde? Tá na conta do escritório. Eu tenho que fazer a transação, passar para minha conta, para poder fazer. Eu digo, ai, Senhor Jesus. Ela, cadê a nota do HP gelado? Eu digo, mulher, foi uma bola de sorvete. Quem tem que saber de contabilidade é ela, não você, né? Eu sempre digo, eu quero ser sua artista. É possível ser artista? Ela, não, você tem que ser advogada, tem que prestar conta. Ai, que saco. Então, assim, é emissão de nota fiscal. Aos síndicos, gente. Eu sei que não é sempre que dá, porque tem prestadores bons que não tem o MEI, né? Digamos Uhum. assim. Mas a maioria que trabalha com condomínio tem. Eu percebo que é muito tranquilo.
quando você já tem uma pessoa que atua em condomínio, porque ele sabe que vai limitar a nota, a gente vai gerar e ele vai receber o pagamento depois. Aí quando você lida com alguém que não tem essa rotina de condomínio, fala, ah, não, tem que ter 50% agora. Ai, meu Deus do céu, socorro. Aí eu tenho que pedir a fulana para também autorizar. Então, assim, a gente percebe essas diferenças e quando for viável, eu sempre pedir nota. Eu sei que barateia muito o serviço, mas a gente precisa sempre estar respaldada, pedindo nota fiscal. Quando não dá mesmo, quando a pessoa é muito boa, eu digo, ai, meu Deus, não, vai ter que ser recibo. Aí a gente bota um recibo. Tem que ter esse Doutora, cuidado. teve um aluno meu, né, que eu dou mentoria, que ele até falou para mim que estava reclamando porque ele tava pagando muito imposto. E claro, quem quer pagar imposto? Quem quer pagar imposto? Fala Ma- não. Quando eu me Mas, lá no escritório também, chega depois os boletos mas lá pra veja, pagar, né? ter CNPJ, ter Tem que empresa, emitir. faz parte do jogo. Então, o que foi que eu disse para ele? Cara, tu tem que comemorar que tá pagando muito imposto. Porque você tá pagando muito imposto porque tá Significa faturando que bem. tá faturando. Então, vê, eu só falei isso para ele. Ele mudou de percepção, É, de ponto de vista imediatamente. é Por verdade. quê? Porque ele entendeu que a gente cada vez mais tem que entender que você tem que saber jogar o jogo. Então, por exemplo, se você é síndico e você precisa se regularizar, logo você tem que fazer uma coisa simples. Tem que saber quanto é que vai custar. Vai custar isso, 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 isso. Por mês, se eu for emitir nota fiscal, vou pagar quanto imposto, tal, tal, tal. Então, isso você tem que incluir no Embutir seu no valor. valor. Agora, você quer ganhar a concorrência para você botar um preço lá embaixo, para você emitir recibo, ficar todo desregular, é um problema seu, porque você não entendeu um negócio Pois desse, é. né? E a gente entrou também no. Você deu um exemplo bom, a gente entrou num condomínio que tava assim, a administradora anterior, a gente assumiu, mas estava desorganizado, assim, não emitia recibo, nem recibo. Eu disse, meu Senhor, eu digo glórias ao Senhor, obrigada a Deus que eu não lido com o financeiro. Porque quem lida não sou eu, é minha sócia. A gente Né? separa bem as atividades pra gente não chocar aqui com o serviço que eu faço. O que eu faço, ela detesta, que é o que você faz, eu comecei, ela detesta. E eu não quero saber, não, meu filho, não vem com nota fiscal, não vem com dinheiro, eu não sei nem quanto é que tem na conta da empresa. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Funcionário também não quer lidar. Eu já lido no condomínio, já é muito para mim. No meu escritório já é complicado também, porque eu até brinco, né, que o marido dela, que é um grande amigo também de infância, ele é RH, o cara top, assim. Aí eu faço, ah, eu tô traumatizada, amigo, não quero mais selecionar estagiário, porque essa geração Z tá muito difícil de trabalhar, meu Deus do céu. Então você tem que faz parte da vida de empresário, erros e acertos, Uhum. né? Lidar com pessoas, vamos ajustar esse perfil aqui, vamos puxar para cá, vamos conversar, mas é Quantas pessoas difícil. disseram que estava comigo no dia e no outro dia me traíram, disseram que não tá mais? Então, assim, se você não For entende, frustrar logo de cara, tá tá ferrado. lascado. Então, assim, realmente não empreenda, não é para você. É, é, Entendeu? Para empreender tem que ter é, resiliência, tem que ter estômago, né? Para que você possa realmente entender que é um outro naipe, é outro nível, é. é um O olho outro vai dar uma jogo. piscadinha, tremedeira, até Vai. vai, mas passa, gente. Tá tudo bem. Então, faz 4 saquinhos de camomila que dá certo. E aí, doutora, é o seguinte, eu costumo de falar sempre, até nas minhas palestras, né? Que todo síndico, para mim, a ideia é só. Quando fala de síndico, o pessoal entende que é empresário. Quando fala de empresário, entende que é síndico. E a ideia, para mim, É, ela é uma só. Então, o empresário, o síndico, ele tem que ter do lado dele três pessoas importantes, no meu ver. Primeiro, o administrador. Não sim. é administradora, é administrador. Você pode ter administradora, mas quem é o administrador da administradora? Quem é o cara que está por trás do negócio? Quem é o cara que é o responsável técnico pelo negócio? É um cara que você confia? Você já tirou uma certidão negativa da pessoa para saber se a pessoa está regular, por exemplo? Né? Então, tem que entender muito de administração, que É o um universo. universo de coisas, né? É. Tem que ter o advogado, porque é muita lei, é muita E jurisprudência. fazer o conselho, o condomínio entender a importância de ter um advogado. Tem que ter o Tem que ter. advogado. Aí vem pra cá, síndica advogada. Aí eu digo, não. Não, 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 não. Ou eu sou síndica, ou eu sou advogada. Decida qual vai ser a É minha isso função aqui aí, dentro. né? Porque senão eu tô tomando também a função de outro colega, mas eu Claro. não posso, eu não tenho condições, porque as decisões são muito diferentes, a Perfeito. burocracia é outra. Então, eu tenho que separar por obrigação minha as duas funções, Então entendeu? coloca na previsão orçamentária, né? Bota na previsão orçamentária que tem que ter aquele valor ali para o advogado. Isso. Porque você sabe aí, tem contrato, né, para ser analisado, tem contrato para ser revisto, né? Tem um problema que você falou, questão
do condômino com condomínio, condomínio com condômino. Então, tem uma série de coisas, né? Isso. E por fim, que aí eu junto tudo, que é parceiros. Tem um clube realmente de empresas, como você falou até no início aqui, né? Empresas idôneas, éticas e que realmente faça essa parceria junto com você. Porque aqui, Isso. por exemplo, na minha empresa, eu tenho ar-condicionado. Então tem que ter uma A pessoa faz a empresa que faça manutenção. manutenção de ar-condicionado. É. Né? Então são essas pessoas. Eu tenho uma pessoa. Porque se você tratar mal o cara, ele vai jogar às vezes no seu cano do ar-condicionado, você nunca vai saber. Aí daqui a pouco começa a filtração. Não E é? aí? Pois é, então você tem que ter esse tripé. Então, o que eu vejo muito, doutor, é que os condomínios ainda não enxergaram esse tripé e, obviamente, essa parte aqui do jurídico, né? Ou seja, É. ter realmente uma pessoa ali especialista para ajudar o condomínio. Eu percebo na visão agora administradora, né? A gente tem muitos parceiros. A minha administradora que acabam sendo meus também. Perfeito. Mas quando eu venho como síndica, eu trago todos os meus parceiros. Desde personal trainer até a gente tem parceria para... Assim como a comunidade, tenho que elogiar, gente, aqui. Mais uma vez, Rodolfo sai daqui É com muito glitter, lindo. Cauã, sabe? Eu elogio todo mundo. Mas eles têm um que eu acho essencial para qualquer empresa. É o ponto de vista social, tá? A comunidade sólida aqui, eu sou propagandista também, fui contratada. Coisa Vou linda. receber meus royalties. Eles patrocinam duas atletas, né? Isso, Isso. que tem uns nomes. Valentina e Helena, Valentina, destemida. Destemida aí, Destemida e e a sinistra. Sinistra. São maravilhosos. A gente teve a oportunidade de conhecer. Uma empresa hoje que não está no social, Janaína, eu digo, ela não existe. Não está existindo direito, sabe? Porque às vezes isso passa muito batido. Janaína, pessoa física, apoio um projeto social e uma ONG. São perfis totalmente diferentes, tá? Mas eu falo do projeto social na cidade de Tabajara. E para chegar nesse ponto também que você falou, de parcerias. E essas crianças hoje, chama Baque Percussivo, elas são, é um projeto na cidade de Tabajara, um dos melhores percussionistas do Brasil, que hoje é percussionista há muitos anos, hoje não, né? Muitos anos, de Geraldo Azevedo, e grava CD do Alceu, tô com Margarete Menezes, com Ivete, enfim. Show de Hoje em bola. Pernambuco, acho que eu digo no Brasil, não é só porque é meu amigo, não, é um dos melhores, Girimundo de Olinda. Ele é o tutor dessas crianças, é o diretor do projeto, então ele dá aula de percussão gratuita, ele tira o sábado dele, com apoio óbvio da esposa, o filho já é ator, toca no baile do Menino Deus, e ensina aquelas crianças percussão. As crianças tocam. Não tem essa galera que são berladeira de Olinda, tocando maracatu, ciranda. Eles tocam igual adulto. Tem que ter 5 anos, 6 anos, 17. Então, assim, ele também é meu parceiro. Por quê? No condomínio que a gente atua como administradora, ele leva eles para tocar no meio das crianças. Show Qual de bola. foi a reação dos pais? O queixo aqui no chão. Por quê? No condomínio, os filhos são jogados. Cada um fica no seu apartamento, vai-se embora brincar. Quando você vê o projeto social como que você apoia as meninas, né, as atletas, e esse que eu apoio, consequentemente, minha empresa, a gente vê que há coordenação motora, disciplina, né, que as meninas são super disciplinadas. Demais. A gente vê lá demais. Disciplinadas, pensam no outro, né? Pensam como família entre eles, porque eles são uma família. As meninas são, elas duas, elas são uma família. Elas têm educação e atenção nos comandos, treinam. Então, isso faz diferença. Então, quando a empresa tá com parceiros, aí eu falei do social, agora vamos voltar para os parceiros, né? Que o social também não é só dar, você também recebe, porque quando a gente ajuda, na verdade, a gente foi muito mais bem a gente do que aos outros. Mas eles também são parceiros nossos, a gente levou eles para se apresentarem. A gente tem parceria com o pessoal de fardamento, pessoal de AVCB, que são profissionais que a gente confia, que a gente entrega aquela tarefa que é nossa, síndico. Eu falo hoje síndica agora, tá? Tenho vários perfis. Tem estagiária que ela fala que eu sou a barra profissões. No profissão agora é síndica. E falando você como administradora, que também são os parceiros que tem, muitas das vezes a gente recorre para cá, eu ligo, minha gente, vocês têm alguém que faz isso? Vocês têm, né? Mandam as opções, a gente olha. Então isso faz diferença de serem parceiros sérios. E o síndico trabalhar com seriedade, porque não adianta tu ficar abrindo mão. Não, porque veja, se a gente fizer isso, faz no recibo. Quando você sabe que é uma empresa de grande porte, é uma empresa que pode sim
é emitir nota fiscal, ela só quer, né, Uhum. não pagar impostos, né, só negar Uhum. impostos, na verdade é isso. Então, essa parceria faz toda a diferença, mas é uma parceria construída. É a mesma coisa de assumir um condomínio, olhar para o administrador e dizer, meu senhor, que caos. Rodolfo, te interessa assumir aqui? E eu trabalhar isso na cabeça dos condôminos, o porquê. Perfeito. Porque, não, eu já trabalho, eu já conheço, eu já confio. E isso, a partir do momento que eles confiam em mim, eles vão dizer, não, que É assim que tá sobre isso. falando tem fundamento. E a parceria é essencial. Se a gente não tem parceria para uma emergência, seja para agora a gente tá com a questão da VCB, aí toda semana o bombeiro vai e vê, quando ele chega no 7, tá no oitavo, vem pro sétimo. E quando ele no sétimo, ele já não olha o sexto nem o quinto. Então, quando ele voltar, ele olha. Aí nisso, quando eu sempre desço pelas escadas para ver se tá tudo bem. Daqui a pouco eu digo, meu Deus, esse negócio tão mole aqui. Como é que chama aquele negocinho do apoio da escada, né? Corrimão. Corrimão. Aí eu, meu Deus. Aí ela vai chamando, pelo amor de Deus, olha, eles vão vir agora, aí já vão ver o corrimão que eles não olharam. Aí já chamei uma pessoa. Então, assim, a gente tem parceiro assim, ó, bicho, eu preciso de você aqui. Mas eu sei que é o cara ou a mulher que vai vir fazer o serviço e vai executar. E vai dizer, Perfeito. toma nota fiscal, daqui a pouco eu sei que o dinheiro entra na Perfeito. conta. Então, isso a gente conta com vocês também, porque vocês têm os parceiros de vocês, que a gente teve a oportunidade de conhecer no Sim. evento, que foi um super evento, viu, galera? Muito bom, eu amei. Exatamente, esse clube faz parte do Reúne 5, né? É Isso. nosso evento. Vamos ter próximo ano, vai ser cada vez Todos melhor, estarem dentro. né? A ideia justamente é essa, sabe, doutora? Que a gente não é uma empresa mais que administra condomínio. É. A gente se tornou uma empresa de educação condominial, E é isso. né? Porque você sabe aqui, como você destacou muito bem, e obrigado pelos elogios, é que a gente entendeu que cada um tem que ser especialista naquela sua área. Então, Isso. veja, você falou pra gente aqui que você estava na área criminal e agora teve transição para condominial. Não tem como você fazer as duas coisas. Imobiliário e condominial. Imobiliário e condominial, que é a mesma, tá no Na mesmo, mesma linha, são diferentes, mas eles isso, caminham tá juntas. caminho, né? Uma entrega e outra administra, É, né? Mais ou menos isso, até assim. porque, para dar um exemplo para você, imobiliário, por exemplo, lá, eu até conversei com os meninos, ó, vamos fazer uma campanha para a gente pedir os registros das unidades, porque tem uma unidade que vota 2 vezes. Eu falei, será que ela não unificou no registro do cartório? Mas isso não é tudo, não é, gente, não é dizendo que as pessoas não podem saber, não, tá? Que a pessoa Uhum. pode saber. Mas é um detalhe que eu olho, mas porque eu sou imobiliarista. Eu vou para a certidão do cartório. Eu quero ter Perfeito. teor, eu quero saber o que é que tá lá. Porque Claro. se unificou, não vota 2 vezes. Vota uma só. Então a gente precisa ver como é que isso tá escrito lá. Porque eu tenho um cliente que comprou 2 apartamentos, fez um, mas não unificou na certidão. Então ele tem 2 votos. Perfeito. Então, são pequenos detalhes. E, só para complementar, que eu não respondi, mas vou corrigir agora. O ciclo, os 3 pilares que o Rodolfo falou, vou concluir: parcerias, advogado, administrador. Gente, condomínio precisa de advogado. Precisa de advogado. Muitos condôminos orgânicos, né? Eles também percebem a necessidade de fazer um Uhum. curso, mas eles às vezes têm outras funções, outros trabalhos, que tem horário, bate ponto, não Sim. tem essa disponibilidade para o tempo todo se qualificando, mas estão buscando, que isso é importante. Uhum. Mas eles precisam, principalmente, não é porque eu sou advogada que eu não vou ter advogado no condomínio, não. Peraí. Perfeito. Mas esses principalmente precisam ter, porque eles precisam ter suas questões respondidas. E às vezes eu percebo assim que eles mesmos querem tratar o condomínio como estou em casa. Eu digo, gente, não é assim. Porque eu sou administradora, né? Aí Uhum. tem vezes que eu faço, cara, eu vou responder, vou me meter nisso. Porque eu sei que não vai me ouvir. Aí eu faço a minha obrigação, né? Eu vou lá, falo, pá, registro, a gente avisa. Tá lá no e-mail que avisou. Se der errado, tá aqui, ó, nos Isso. avisou. Mas o síndico, ele precisa ter esses suportezinhos, né? As perninhas, assim, que dão esse tripé, que faz com que a coisa funcione, Uhum. né? Uma administradora que saiba o que está falando, que tenha profissionais capacitados, que dê esse auxílio. Por isso que também, na minha administradora, eu sou jurídico, minha sócia é contadora. Então, nos dois lados a gente dá suporte. E muitas das vezes ela tá perguntando umas coisas a mim, porque condominial, né? Tem isso. Uhum. Eu não tenho o mesmo papo, Rodolfo, por exemplo, com minhas amigas criminalistas. Porque elas não vão entender. É outro condomínio, é impressionante, é outro universo. Só entende quem vive. O papo que eu tenho com você aqui, se eu for ter com a minha colega, que é criminal,
da Abraquim, não vai saber como assim isso aqui, porque é muito específico. Inclusive, doutora, na própria faculdade de Direito não tem Não tem essas cadeira de direito cadeiras. condominial, né? Nem de Imobiliária. imobiliário, nem de condominial. São Quando é que isso especializações. vai entrar? Você acha que vai Rapaz, entrar eu ou acho não? que não, porque primeiro, quando eu fui fazer a especialização imobiliário, né? Eu falei aqui no off para Rodolfo que eu me iludi muito, gente. Porque eu cheguei lá e só vai imóvel, porque eu já estava comprando imóveis, né? Então, assim, você tem que saber direito civil, contratual. Eu fazia contrato o tempo inteiro. E, gente, não é contrato de R$ 1.000, não é contrato de 1 milhão. Se desse errado, eu tava ferrada. Porque era meu nome que tá ali. Perfeito. Então, assim, revisar contrato 50 vezes. Vem contrato de loja de alto padrão, 1 milhão, comprando. Você faz, meu amigo, eu tenho que revisar isso aqui. Aí eu disse, não, isso aqui volta. Vai e volta. Umas 7, 8 reuniões de contrato. E você tem que saber do que você está falando. E imobiliário é contrato, é tributário, que eu detesto, mas a gente tem que saber, né? Porque aí vem a multipropriedade, que é o exemplo, tá, gente? Multipropriedade é aqueles flats que muita gente compra na beira da praia. Eu comprei um flat, aí aquele flat pode ter até 48 proprietários, o mesmo flat. E o regime qual é? Condomínio. Então, assim, contrata-se uma administradora para gerir aquela confusão. Um flat com 48 donos. Então, assim, fora os outros flats, né? Então, para aquilo ali, eu tive que me aprofundar em tributário, porque eu peguei uma causa dessa. É o Então, mercado inventando as coisas, né? vai trazer, vai aumentando, vai ampliando. Então, o imobiliário em si e o condomínio, eu acho que não entra. Principalmente quando eu for fazer imobiliário, foi a primeira especialização que eu terminei, e depois entrei em condominial, que é o que eu estou terminando agora. Os livros são caríssimos. É 500, 600, 700, R$ 800 o livro. Aonde o estudante vai poder? Caramba. Né? Vamos falar de Xerox. Mas aonde? São caríssimos, caríssimos. E agora o código, como sempre, tá para ter alterações. Vai ter Uhum. alterações na área condominial. Aí o que Perfeito. vai fazer, gente, com seu livro que você comprou? Caríssimo? Não vai servir. Tu vai ter que atualizar, né? Caramba. Ou saber que aquele capítulo mudou. Uhum. E quando você é imobiliarista, não são só os livros. Você tem que decorar as normas do cartório, que são já é outro babado, entendeu? Então, que mudou em 2023, eu acho que mudou, se eu não me engano, foi. Aí tu tem que tudo que tu decorou, não sei quanto repara, né? Aí de tudo de novo. Então, assim, isso é a nossa rotina. Isso é como advogada, tá? É a rotina do advogado. Aí os condôminos precisam valorizar isso, precisam, inclusive, cobrar do condomínio. Gente, tem advogado? Como é que faz? Uma sessão de dúvida. A advocacia também é triste, viu? Ah, não vou não. Vou nada. O advogado não é acessível. Gente, infelizmente, meus colegas, com todo o respeito, mas é isso que a gente tem hoje. Tem um condomínio mesmo que a gente tá. Qual é o advogado? Ai, não, tu vai mandar um e-mail, aí fala com fulana. Gente, na hora de contratar foi tão bonito, né? Doutora, pois é uma coisa, viu? O tempo passou muito rápido. Passou mesmo, viu? Passou. Foi um bate-papo. Ele me assustou muito, porque não me deu um roteiro, mas passou rápido. Passou muito Eu, sei que rápido. eu espero que não tenha passado vergonha, que vocês tenham Hum, gostado. Pelo contrário, aqui, pessoal, como sempre traz convidados que dão aula, né, sobre aquilo que realmente entende do negócio, principalmente mais uma vez elogiar por ser uma mulher poderosa Muito mesmo, empoderada. obrigada. Eu acompanho o grupo aqui no WhatsApp, eu vejo o quanto você é feliz, as suas figuras lá, Essa alegria do seus grupo. emotezinhos, Os meninos já gostam. eu Porque, fico e ele, rindo pra e ele me caramba. informar, depois eu fui quebrando aquilo. Toma figurinha. Os meninos já estão mandando pra mim também. Eu digo, ai, gente, novas figurinhas, tô gostando. Eu me divirto horrores. Então, assim, eu sei que. Sei não, porque a gente tem uma tal da empatia, mas eu costumo dizer que empatia é você apenas ouvir a pessoa, porque você tem como você sentir, não tem como sentir, seja Janaína, não tem como, só É. você sabe, né? Então, assim, é muito bom de verdade poder contar com o teu apoio, com a tua parceria, com a tua inteligência, né? Com a tua autoridade, e cada vez mais aí você seja cada vez mais poderosa. Agradeço. Eu tô, assim, tendo um relacionamento hoje, né? Vamos falar assim, uma parceria, uma amizade com a mulher do crime, ou seja, O criminal nos nos abandona. abandona, né? Então, sabe, se eu fico, poxa, eu tenho uma super heroína ali que pode me proteger de alguma É muita forma, né? coragem, É tá? No muita criminal, de coragem. verdade. E vou encerrar também, mas
eu quero deixar uma mensagem aqui para as síndicas, minhas amigas. Eu admiro muito e nomino, né, quem a gente quer elogiar, Renata Félix, Elisângela, que foi síndica também do Le Parque. São mulheres incríveis, muito fortes, que hoje na sindicatura, que são em que eu me espelho, com quem eu me aconselho, com quem eu converso, troco ideia, a gente ri, a gente chora e assim a gente vai levando. Mas dentro do criminal, o perfil é outro. Você entra com os dois pés, com as duas mãos, e é isso aí. No imobiliário, no condominial é diferente. Porque é muito velada a situação, o preconceito, é tudo muito velado. E no criminal, não. Eu vou e tá. Não, aqui não. O perfil já é outro. Eu não posso entrar dessa forma assim. Tanto é que eu tô agora com os meus últimos processos criminais, zerando, né? Eu não abandonei nenhum. E aí eu cheguei pra juíza, eu digo, meu Deus, o que eu falei com ela, ela vai me engolir. Mas eu tava até certa. Então, a gente chega, pá, e faz, porque é assim que no criminal acontece, entendeu? Se eu não fizer, vão montar em cima de mim. Sim, E no imobiliário não, é muito velado, o pessoal lhe olha de lado, ele tira por menor porque você é uma mulher, ou porque você está começando no mercado, não sabe qual é a sua capacitação atrás disso. Porque eu tô hoje aqui, mas eu tô aprendendo com gente do Brasil inteiro, eu aprendo com vocês o tempo todo e com pessoas do Brasil inteiro. Eu busco sim. conhecimento, eu busco mestrado, e não é fácil. O mestrado só falta surtar. Então, mas aprende muito com a sociologia do direito. A gente aprende, principalmente com o que a gente está falando, às vezes a gente está dizendo, poxa, eu te amo, mas a pessoa ela está fingindo. A gente não sabe o que é que ela está entendendo. Então, o que eu quero deixar de mensagem aqui, principalmente para as mulheres que estão nessa área, que continuem, que sejam corajosas. Eu sou cercada, gente, cercada de amigas advogadas corajosas. Doutora Priscila também, que é do da área condominial, doutora Eliene, pessoas que eu admiro muito e que a gente vê, que sabem do que estão falando. É bonito de se ver quando abre a boca, porque eles, é isso, e é isso mesmo. E quando ela fala, tá certo. E não precisa ser ignorante, não precisa ser grosseiro, não precisa nada disso. A gente precisa ter um pouco mais de postura, óbvio, né? Porque ninguém vai dizer, não, nada disso. Mas precisa saber o que a gente está falando e se capacitar o tempo todo. Então, para quem está chegando nesse ramo, para quem já está, perseverem, gente. É como o Rodolfo falou, é um mercado muito amplo. Ele tem muito a crescer, né, Rodolfo? Ele tem Demais. muito potencial, mas precisa de pessoas capacitadas para darem conta, né, do que tem, porque não é fácil lidar com pessoas, não. Não é. Então, e nós mulheres principalmente, né, que a gente é subir chupa cana faz tudo ao mesmo tempo. Então a gente precisa também ter um equilíbrio, que não é fácil, a gente precisa ter nosso momento. Entende? Então, tratem seus funcionários bem, consigam conviver, não é fácil, né? Porque são perfis diferentes, mas consigam ter comunicação e consigam chegar na maioria, a gente vamos falar maioria porque não dá 100%, que ninguém agrada 100%, mas chegar na maioria dos seus condôminos, consigam batalhem por suas capacitações, por cada dia estarem melhor. Se você tem uma administradora, se você não tem uma que você gosta, tá? Indica o suporte condominial da comunidade sólida. E aqui, gente, não é só administradora, não. Aqui a gente tem curso, né? Tem o nossa, como é que chama o evento? Reunião. Tem a Reúne Síndico, Reúne síndico. tem uma regra Gente, de foi educação. top. Top das galáxias. O negócio chegou. Eu digo, menina, tô no evento top. Aqui o negócio tinha luzes, tinha tudo. Então, assim, a gente aqui também tem capacitação. Essas pequenas trocas. A gente teve palestra de advogado, palestra do Rodolfo, palestra do Cauã. Todo mundo que sabe, que vive o dia a dia. Então a gente precisa valorizar isso e estar junto dessas pessoas. Então, mulherada, não desista. Tem espaço. A gente tem força para isso. A gente tem que ter coragem. E a gente está no mercado para quebrar esses paradigmas e mostrar que também o nosso feeling diferenciado, o nosso carisma e a nossa autoridade, quando a gente estuda e sabe do que está falando, faz toda a diferença, né? E ter, obviamente, nesse tripé, uma administradora de qualidade, que faz toda a diferença. E eu quero agradecer ao meu querido amigo Adolfo. Muito obrigada Doutora, pelo muito obrigado, convite. viu? Muito obrigada, verdade. E me sinto muito honrada em estar aqui trocando com vocês, aprendendo com o Rodolfo, porque a gente com ele, a gente conversa, a gente aprende. Meia hora de conversa a gente já está aprendendo. E agradeço demais a oportunidade. Adoro comunicação e já amo, porque aqui a gente tem tudo. Tem figurinha, a gente tem podcast, a gente tem tudo. Pessoal, é isso, show de bola. Se você curtiu, curte aí, comenta, compartilha, distribui essas informações aqui, essa mulher poderosa, para outras pessoas que têm que entender que vocês não podem desistir. Fica aqui mais um podcast para você.